Vamos para a Bíblia? Vamos juntos? O tema de hoje é depois da vitória. Acho que todos nós aqui queremos ser vencedores, sim ou não? Você não quer ser um perdedor, você quer vencer. E Deus quer que você seja um vencedor. Mas o que acontece depois que você vence? O que acontece depois da vitória? Porque às vezes a gente termina na vitória, né? E a Bíblia conta muitas histórias sobre vitória. Mas e depois que você venceu, o que acontece? O que faz alguém ser um vencedor? E o que acontece com alguém que se tornou um vencedor? A vitória é só um momento específico na sua caminhada? É sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho hoje, tá? A gente vai usar bastante a Bíblia. Você trouxe Bíblia ou não? Então pega a sua Bíblia agora. Nós vamos usar bastante a Bíblia. E antes de eu entrar no tema, na história principal da mensagem de hoje, eu preciso que você compreenda essa história utilizando dois capítulos do Novo Testamento. A história de hoje é lá no Velho Testamento. Mas antes da gente ir para a história do Velho Testamento, eu quero ler com você dois versículos muito importantes do Novo, que faz muito sentido para você entender a mensagem de hoje, tá? Então vamos juntos aqui para a gente construir a história e o sermão dessa manhã juntos. Vou começar com Romanos capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Eu gosto muito desse texto. Eu acho que todos nós conhecemos de cor. Talvez é o capítulo de Romanos mais conhecido. Romanos 8, 31 diz assim. Romanos 8, 31. Que diremos, pois... Conhece esse texto, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós... Está claro. Vamos ler o verso 37. Em todas essas coisas, porém... somos mais que vencedores por meio daquele que nos... Aqui temos duas frases que eu quero que você coloque no teu coração. Primeiro, se Deus é por nós, guarde isso. Segunda frase é que em Jesus nós não somos vencedores. Nós somos o quê? Mais que vencedores. A vitória de Cristo Ele oferece a mim e a você. Então você não está batalhando na sua vida para ser um vencedor. Você já é um vencedor em Jesus. E você precisa agora viver como um vencedor em Jesus. Está claro isso? Segundo texto, Hebreus, finalzinho da Bíblia. Só texto conhecido. Hebreus capítulo 11. Vou ler dois versículos. Primeiro versículo de número 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aqui eu tenho a conhecida galeria dos heróis da fé. São homens e mulheres da Bíblia que são referência e são orientação, são ilustração para nós de fé. E é uma dessas referências que nós vamos apresentar hoje. Olha o que diz o verso 6. De fato, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam. Ok. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ok. Sempre que eu leio falar sobre fé, eu lembro daquela historinha antiga que eu ouvi quando era criança. Você já deve ter ouvido muitas vezes. De um rapaz que era equilibrista. Lembra dessa historinha, não? Um rapaz que era equilibrista. E ele fez um desafio global, chamou uma multidão de pessoas para assistir ele atravessando de um penhasco para o outro. Já viram essa história? E aí antes dele atravessar de um penhasco para o outro, numa corda bamba, ele pergunta para todas aquelas pessoas. Ele era o maior do mundo nessa área, só uma ilustração. E ele perguntou para toda aquela multidão: vocês acreditam? Vocês acreditam que eu consigo atravessar esta corda bamba? Vocês têm fé? E todos disseram sim, nós acreditamos. E ele atravessou de um lado para o outro e todos ficaram impressionados. Depois ele perguntou: agora que eu já atravessei de um lado para o outro, vocês têm fé de que eu consigo atravessar de um lado para o outro carregando um carrinho de mão? Sim, você consegue. Vocês acreditam que eu consigo atravessar de um lado para o outro com um carrinho de mão e com alguém sentado aqui dentro? Sim, você consegue. Quem é a primeira pessoa a entrar no carrinho de mão? Obviamente, uma coisa é falar que tem fé, né? Dos outros. Mas é a sua vida, tá? Vamos ler o verso 30 de Hebreus 11. Pela fé,
ruíram as muralhas de quê? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Todo mundo aqui, em algum momento da vida, já deve ter escutado a história das muralhas de Jericó. Sim? Eu quero olhar a história das muralhas de Jericó hoje. Com tudo isso que você acabou de ler na sua mente, eu quero que você entenda a história da muralha de Jericó por outra perspectiva. A perspectiva de antes da vitória e de depois da vitória. O que aconteceu para que essa vitória acontecesse e o que precisa acontecer depois. E é isso que a gente vai tentar entender. Então vamos comigo agora lá para o Velho Testamento, livro de Josué. Abra aí, por favor, capítulo 6. Josué, capítulo 6. E você vai entender lá no final por que nós lemos esses versículos aqui no começo. Josué, nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. E depois nós encontramos a história do livro de Josué. Quem escreveu o livro de Josué? Quem? Qual que é o nome? Qual que é a cor do cavalo branco de Napoleão? Josué, claro. Josué capítulo 6 apresenta para nós a história da destruição de Jericó. O livro de Josué é um livro muito importante. Na verdade, quando nós lemos o livro de Josué, ela faz muita referência à nossa vida, porque o livro de Josué conta o final da caminhada do povo de Deus, depois de andar 40 anos no deserto. Eles estavam prestes a chegar na terra prometida, e prestes a chegar na terra prometida, eles enfrentaram alguns desafios, os mesmos desafios que nós enfrentamos, de maneira, claro, simbólica. E nós temos muito que entender sobre este livro. Deus tem me tocado em meu coração para ler mais o livro de Josué, e eu oriento você a ler o livro de Josué. Eu vou fazer mais sermões baseados neste livro. Então, meu desejo aqui no meu coração é que você consiga compreender essa história. O capítulo 6 de Josué apresenta a famosa história da vitória sobre Jericó. É conhecida a história. Eu, quando era criança, cantava na igreja: vem com Josué lutar em Jericó. Musiquinhas infantis, a gente conhece disso. A história de Jericó apresenta para nós, entenda isso, uma vitória que foi vencida não pelo povo de Deus. Quem venceu? Quem venceu? Qual foram as ferramentas que eles usaram para poder derrubar as muralhas de Jericó? Bomba, foi isso não? Não. Como é que eles derrubaram? Voltinha? Quantas voltas? Não. Na verdade foram 13 voltas, porque eles deram todos os dias, durante uma semana eles deram uma volta. E no 7º dia eles deram 7 voltas. Depois deles terem dado 7 voltas ao redor, diz que eles começaram a tocar um chifre de carneiro, que dá um som forte, chofar. E eles tocaram e gritaram alto. E o grito foi tão grande que as muralhas... Você já gritou tão alto que derrubou uma muralha? Não? Acho que nem tenta, viu? Nem tenta. Mas essa foi a ferramenta. Foram eles que derrubaram, sim ou não? Claro que não. Eles só conseguiram vencer por causa do poder de Deus. Foi uma vitória sobrenatural, e a gente conhece essa história. Eu quero só ler no capítulo 6 alguns versículos rápidos aqui, versículo 15 a 19. Olha o que diz o versículo 15. No 7º dia, capítulo 6 de Josué, versículo 15. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Olha aí o que eu falei. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de a terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, verso 19, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro, que são os espólios de guerra, aquilo que vocês vão buscar da cidade, deverão ser consagrados para quem? Ao Senhor, e deverão ser entregues ao seu
tesouro deveriam ser entregues no santuário, na igreja que seria construída em Canaã. Está claro isso aqui? A gente olha assim, parece simples, né? Mas não foi simples, meus amigos. Eles tinham que rodear uma cidade. Não era uma voltinha de 100 metros. Os estudiosos ainda não entendem o tamanho, mas se era uma das maiores cidades daquela época, eles andaram bastante. Um dia para dar 7 voltas, você vai dar uma volta na lagoa, você dá uma, já cansa? Dar 7 voltas na cidade, não foi tão fácil, mas era o projeto para que eles pudessem vencer. Mas por que eles venceram? Porque teve um preparo antes. A vitória não foi pelo acaso. Deus precisou prepará-los para a vitória. Está claro isso? Então vamos voltar aqui um pouquinho a páginas da Bíblia. Vamos fazer uma pequena viagem comigo. O capítulo 1 de Josué, vamos lá. Não só passando assim, não vou nem ler o texto. Só para você relembrar algumas coisas. A gente está aqui numa viagem de acordo com a história bíblica. Eu adoro fazer isso com vocês. Josué capítulo 1, começa o momento que Josué assume o trono. Moisés tinha morrido. Assume a liderança, né? Desculpa. E aí Moisés tinha morrido e Josué agora começa a liderar o povo. E aí Deus faz aquela famosa promessa para ele: ser forte e corajoso. Capítulo 2, já preguei sobre isso, foi o meu primeiro sermão em Botafogo. Eu falei sobre Raabe. Deus enviou espias para poder conhecer a cidade de Jericó. Deus precisava de espias para vencer a cidade? Claro que não. Mas existia um propósito desses espias serem enviados para aquela cidade, para ver se alguém tinha condição de ser salvo ali. E tinha uma prostituta chamada Raabe. A casa de prostituição dela se tornou uma casa de salvação, porque todo mundo que esteve dentro da casa depois que as muralhas foram destruídas, foram salvas. E ela foi chamar a sua família para ser salva. Conhecemos a história. Capítulo 3, acontece a passagem do Jordão. Quando Moisés começou a jornada do povo de Israel, do Egito até a terra de Canaã, foram 40 anos, mas no começo da jornada eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Agora, no final da jornada, eles também tiveram que atravessar. Não era um mar, era um rio, mas da mesma forma, um desafio. E acontece a travessia do rio Jordão. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 3. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vocês. E Deus fez mesmo. O milagre aconteceu. Capítulo 4, nós encontramos agora Deus pedindo para que o povo tirasse do rio Jordão 12 pedras do meio do rio, porque Deus iria fazer um altar, para eles entenderem que não foi Josué que abriu o rio, para eles entenderem que toda aquela vitória que estava acontecendo era uma vitória de Deus. Então eles fizeram essa vitória ali. Josué capítulo 4, olha o que diz o verso 20 do capítulo 4. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, expliquem aos filhos de vocês dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor seu Deus fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor o seu Deus fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor seu Deus todos os... Aquelas pedras, aquele altar que foi construído era um memorial para os filhos. Eu acho que você também tem memoriais aos seus filhos em casa, né? Eu tenho ali em casa fotos, lembranças de coisas que Deus fez por mim, e que eu quero contar para o Daniel e para os filhos que Deus me der, sobre aquilo que o Senhor tem feito. É importante as novas gerações lembrarem de que antes deles chegarem aqui, alguém passou, e essa estrada foi construída por alguém, e que o mesmo Deus que guiou a nossa família vai continuar guiando a cada um de nós. Capítulo 5 agora. Nós estamos numa jornada, você está entendendo, né? O capítulo 6 é o centro da história, mas o que aconteceu antes e depois da vitória? Então vamos para o capítulo 5 agora. Esse capítulo eu quero chamar a sua atenção, porque no capítulo 5 acontece 3 cenas. 3 cenas no capítulo 5. Essas 3 cenas eram preparativos crescentes para o povo ter a vitória do capítulo 6. Está claro? O que aconteceu no capítulo 5? No capítulo 5, os primeiros versículos, acontece
que o povo de Israel precisava voltar a ser circuncidado. Durante 40 anos que eles andaram no deserto, ninguém tinha sido circuncidado, os que nasceram no deserto. Todos, antes de saírem do Egito, todos os homens precisaram ser circuncidados, todos. Mas agora eles estavam prestes a entrar em Canaã e Deus precisou fazer um processo para a circuncisão deles. Como que estabeleceu a circuncisão? A circuncisão aconteceu lá com Abraão, lembra disso, né? Qual que era o significado da circuncisão? 3 objetivos. Primeiro, para ser um sinal físico da aliança, do compromisso que eles tinham. Segundo, para representar o compromisso deles no coração. Hoje a circuncisão foi substituída pelo batismo, porque é a maneira que você entra na causa de Deus. E tinha principalmente uma questão sanitária, de saúde. Eles precisavam fazer esse processo, eles só entendiam essa como regra, senão eles não fariam, para que até os homens e tal pudessem, imagina, no deserto e tudo mais. Então não tinha banho, então precisava ter esse cuidado. Então a circuncisão era necessária por causa disso. Aqui Deus queria fazer os ser circuncidados de novo. Olha o que diz o verso 6, diz assim, capítulo 5. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver, até que a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e, porém em seu lugar, pôs os filhos deles, e a este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. No mesmo lugar em que as pedras foram colocadas para montar um altar, Deus usou para fazer a circuncisão de todos os homens. Não foi uma cena fácil, foi demorada. Diz que Deus pediu para Josué afiar uma pedra, para você ter uma ideia. Graças a Deus que eu não sou daquela época. Mas foi necessário para ser um símbolo importante para o povo daquela região. Interessante que eles já tinham atravessado o Rio Jordão e estavam a poucos metros de Jericó. E diz o texto que Deus permitiu para que eles ficassem ali até que todos sarassem, até que todos ficassem bons. Hoje uma cirurgia, nesse sentido, demora 10 dias para poder ficar bom. Imagina naquela época. Eram dias importantes, mas que Deus, para Deus era prioridade, eles tinham que ficar ali se preparando. O que mais eles fizeram? Então primeiro eles foram circuncidados, todos os homens foram circuncidados. Segunda cena, agora todo mundo participava. Segunda cena, verso 10. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, Deus pediu para que eles celebrassem a Páscoa. No dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. E um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de... Olha para mim. Antes da vitória das muralhas de Jericó, para poder eles entrarem na terra, eles já estavam em terra de Deus, já estavam na terra que Deus tinha prometido. Só que tinha agora os inimigos que montaram uma cidade fortificada, de muralhas. Antes deles entrarem, eles foram circuncidados para poder entrar na terra. E agora eles precisaram celebrar a Páscoa. Quando que eles celebraram a Páscoa pela última vez? Quando? Antes de sair do Egito, lá no Egito. O que a Páscoa simbolizava para eles? O quê? 2 coisas. Primeiro, eles estavam sendo libertos da escravidão. Essa é a primeira coisa. Ali era um símbolo da escravidão do Egito, que eles estavam sendo libertos, e um símbolo da escravidão espiritual, que Cristo, que é o Cordeiro de Deus, iria fazer. Segundo, era um símbolo da libertação dos primogênitos. Lembra dessa cena? Porque os primogênitos que estavam dentro de casa, que tinha celebrado a Páscoa e colocado o sangue nos umbrais, os primogênitos não iriam morrer. Então ali também era um símbolo, a Páscoa é um símbolo. Hoje nós celebramos a Páscoa quando? Comendo ovo de Páscoa, é isso não? Não. Quando que nós celebramos a Páscoa hoje? Na Santa Ceia.
Então sábado, sem ser sábado agora, o outro, nós celebraremos a Páscoa aqui, na ceia do Senhor. Está claro? Por que eles precisaram celebrar a Páscoa? Para eles lembrarem por que eles chegaram até ali. Eles foram circuncidados para fazer um compromisso de coração. E agora eles celebraram a Páscoa para lembrar o que aconteceu. Só que aqui tem um detalhe, parêntese. Aqui na história, o maná deixou de cair. No deserto, Deus mandava todos os dias, sim ou não? Só tinha um dia que Deus não mandava maná, que dia? Por quê? Porque na sexta-feira caía dobrado. Por que Deus mandou maná no deserto? Porque o deserto não produz nada, sim ou não? Agora eles chegaram em Canaã, quando eles celebraram a Páscoa, no dia seguinte eles foram buscar maná. Cadê o maná? Porque agora eles já estavam numa terra fértil. A Bíblia diz que a terra manava o quê? Se mana leite é porque tem gado. Se tem gado é porque tem pasto. Se tem mel é porque tem abelha. Se tem abelha é porque tem flores. Então era uma terra boa. Então agora chegou na terra, Deus falou assim: agora, amigos, eu sustentei até aqui. Agora vocês pegam a enxada e vão colher. Porque Deus é assim também. A gente clama por milagre. O maná era um milagre, sim ou não? Mas você também não foi feito para ser dependente de milagre o tempo todo. Só é dependente de milagre quem não se planeja. E quem não quer ir para arar a terra. Também é importante para a gente. Qual foi a terceira cena que aconteceu antes da vitória? Primeira, a circuncisão. Segundo, a Páscoa. Terceira cena. Verso 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? O que ele respondeu? Eu não sou nenhuma coisa, nem outra. Eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de... Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Para Josué se prostrar o rosto em terra e adorar, não era um anjo. Porque em Apocalipse, quando João foi ajoelhar perante o anjo, o que o anjo falou? Eu sou servo seu, não me ajoelho. Então quem que estava ali? Jesus, com uma espada na mão. Josué não reconheceu a princípio, mas na hora que ele falou: eu sou o chefe do exército de Deus, não era só Jesus que estava ali. O exército do Senhor tinha sido enviado para estar ali. Deus tinha enviado um exército de anjos para poder vencer a batalha. Está claro isso aqui? E por ter enviado um exército de anjos, Josué entendeu, se prostrou com o rosto em terra, que diz: meu Senhor é meu servo. O príncipe do Senhor, do exército do Senhor, respondeu a Josué: tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é... E Josué fez assim. Essa cena, tire a sandália dos pés, te lembra imediatamente do quê? Aonde? A mesma cena que aconteceu com Moisés acontece agora com Josué. Só que Moisés viu Deus através de uma sarça. Josué viu Deus pessoalmente, na frente dele, para dizer: assim como eu guiei durante todo o caminho, agora chegou o momento de vocês ganharem a terra. Aí no capítulo 6, o próprio Jesus fala com ele, o versículo 2 diz: então o Senhor disse a Josué, foi o próprio Jesus que estava ali conversando: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei, os seus valentes. Ali Deus dá a vitória para eles. Está claro? Final do capítulo 6, Raabe é salva com a sua casa. Raabe depois faz parte do povo de Deus. Raabe casa com um homem chamado Salmão. Raabe tem um filho chamado Obed. Aliás, tem um filho chamado Boaz. Boaz com Ruth tem um filho chamado Obed. Obed tem Jessé. Jessé tem Davi. E de Davi veio Jesus. A história de Raabe é muito interessante. Mas aí chegamos depois da vitória. Por que eles venceram? Porque Deus preparou eles para que a vitória acontecesse. Jesus veio pessoalmente, eles tiveram que se consagrar e eles celebraram a Páscoa. Mas agora, depois que eles venceram, aconteceu uma cena, capítulo 7. Eu quero terminar com o capítulo 7. Olha o capítulo 7. O que aconteceu depois da vitória? Verso 1. Vamos ler juntos. Estão comigo, amigo? Sim ou não? Então vamos lá. Os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã
filho de Carmi, filho de Zabde, de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então aqui foi só uma introdução, a história começa no verso 2. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste do Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Veja bem a história. Eles atravessaram o rio Jordão. Depois que eles atravessaram o rio Jordão, eles tinham que vencer a cidade de Jericó. Venceram, a cidade inteira foi destruída. Pastor, por que teve que destruir todo mundo? Porque eles se tornaram inimigos do povo de Deus, e ali eles estavam em guerra. Então a cidade toda foi destruída. Só que agora, antes de entrar em Canaã, tinha outra cidade chamada Ai, que era um vilarejo, uma cidade pequena. E aí Josué mandou espias para Ai, para conhecer a cidade. Olha o texto. Os homens foram e espiaram a cidade. Voltaram a Josué e lhes disseram: não é necessário, olha isso, não é necessário que vá todo o povo. Bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadiga ali todo o povo, porque são poucos os... Eles tinham acabado de vencer a maior cidade daquela região, que era Jericó, uma cidade fortificada. Aí eles olham agora e tem que vencer um vilarejo. O que eles pensaram? Fácil para nós. Na linguagem futebolística, entraram de salto alto. Entraram achando que já estava vencido, a vitória já estava ganha, porque eles já tinham vencido uma grande batalha. Agora eles tinham uma batalha muito menor, e eles falaram assim: essa batalha menor vai ser fácil para a gente ganhar. E eles foram para Ai, já imaginando que já estava vencido. Mandou para Josué, falou: nem precisa mandar todo o exército, manda 3 mil homens que está suficiente. Verso 4. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como? Eles foram humilhados em Ai. Foi 7-1 com força. 36 homens morreram, e eles saíram de lá, como diz na linguagem, vazados, porque não tinha o que fazer. A cidade inteira conseguiu se unir para derrotar o exército do povo de Deus. Espera aí, gente, eles tinham acabado de vencer uma batalha muito maior, sim ou não? E agora, o que estava acontecendo? Por que eles perderam? Josué, versículo 6, ficou desesperado, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivesse nós contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Então verso 10. Então o Senhor disse a Josué: levanta-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Olha isso. Por que eles perderam a batalha contra Ai? Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Nossa. Eles tinham vencido em Jericó uma batalha gigante, sim ou não? Foram para Ai pensando: tá vencidos. Chegaram lá, foram humilhados. Josué ora: Senhor, por que aconteceu isso? Pela primeira vez na Bíblia, Deus manda alguém não orar. E só aconteceu mais uma vez com Jeremias. Deus fala assim: Josué, não precisa orar não, levanta daí. Não é para orar? Não. Você vai ter que ir agora resolver e descobrir, porque tem alguém entre o povo que não obedeceu a minha ordem. Qual era a ordem de Deus?
Eles tinham que entrar em Jericó e não podiam buscar nada. Tudo que tinha de ouro, de prata, deveria ser entregue para quem? Para Deus. Por quê? Porque seria usado para construir o santuário depois. Ninguém podia buscar nada, mas alguém do meio do povo tinha feito isso. E eu não continuarei com vocês enquanto tiver alguém com isso entre vocês. Romanos diz assim: se Deus é por nós, e se Deus for contra nós? Porque foi isso que estava acontecendo aqui. O povo tinha perdido a presença de Deus. Aí dá errado. E aqui tem um grande detalhe. Aqui eles precisavam consertar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus já sabia quem era? Sim ou não? Deus podia ter falado: ô Josué, vai lá em tal lugar, porque tem um homem lá que fez isso. Seria muito mais fácil, sim ou não? Mas Deus não fez isso. Deus falou: você vai fazer sorte, vai juntar o povo e vai tirar sorte. E na sorte vocês vão descobrir quem é. Aí Josué pegou 12 pedrinhas, cada uma representava uma tribo. Chamou o povo, contou a história. Perdemos porque alguém fez isso. Contou. Ali era a chance para o pecador levantar a mão. Só que a situação foi espreitando para ele. Fez a sorte, caiu na tribo. Puf. Olha, é alguém da tribo. As outras tribos falaram: ufa, graças a Deus. Aí caiu numa tribo. Fizeram sorte de novo, caiu numa família. A família de Acã. Caiu. Eita, espreitou. Era a hora de Acã falar: eita. Mas ele ficou quietinho. Fizeram sorte de novo, caiu na casa dele, na tenda dele. E aí fizeram sorte de novo e caiu em Acã. Precisava ter chegado até nesse ponto, não? Resultado, olha o que diz o texto. Vamos lá. Verso 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel e renda louvores a Ele. Conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. A sorte tinha caído sobre ele. Pastor, mas Deus usava sorte naquele tempo? Era diferente. Deus usava um sistema chamado Urim Tumim, que não, Deus não usa isso hoje. Não adianta você usar, não tem. Deus usa a palavra hoje, mas era a maneira que Deus tinha de comunicar-se com o povo. Olha o que ele respondeu. Acã respondeu a Josué: é verdade, Josué, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e assim fiz perante o Senhor. Quando vi, verso 21, quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas, e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel, que eles com eles pegaram Acã, filho de Zera, a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que tinha, e os levaram para o vale de Acor. Então Josué fez um juízo contra Acã, e toda a sua família foram apedrejados perante o povo de Israel. Forte, né? O capítulo seguinte, que você vai ler em casa, o povo volta a Ai, e agora a vitória aconteceu. Porque no capítulo 7, é 7? 7, eles tinham cometido um pecado acariciado, que fez com que o povo inteiro morresse. 36 homens morreram, os perdesses, 36 homens morreram por causa do pecado de Acã. O que acontece depois da vitória? Isso para mim é uma prova de que a vitória de ontem não garante a vitória de hoje. Ontem eu posso ter vencido, mas hoje eu tenho que vencer de novo. E eu só vou vencer de novo se eu entender quem me faz vencedor. Ah, amigos, essa história de Jericó aqui tem muitas lições para nós. Poderia tirar milhões de lições, mas me permita tirar 3 lições para a gente. Guarde no seu coração essas lições. Entenderam a história, sim ou não? É uma história dura, né? Mas era a maneira que o povo tinha para entender naquele tempo. O que aconteceu aqui? E é isso que a gente vai tentar conversar agora. Primeira lição.
A primeira lição, eu preciso ler com você Deuteronômio capítulo 10. Abre aí. Para a primeira lição, Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, olha o que diz o verso 12, diz assim. Deuteronômio 10, versículo 12. E agora, Israel. Acharam? E agora, Israel. O que o Senhor requer de vocês? O que Deus espera de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, que vocês andem em todos os seus caminhos, que vocês amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e toda a alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhe ordeno para o bem de vocês. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertence a terra e tudo que neles há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês, para amar e a vocês descendentes deles, e escolheu do meio de todos os povos como hoje se vê. Portanto, circuncidem o quê? Circuncidem o coração de vocês. E deixem, eu gosto desse texto. Vou ler de novo o versículo 16. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Está assim na sua Bíblia? Como é que está na sua Bíblia? Povo de dura cerviz, deixe de ser de dura cerviz. Na minha Bíblia diz: e deixe de ser teimosos. Olha para mim aqui. Antes de qualquer vitória, precisa ter um processo de consagração a Deus. Antes de qualquer batalha que você enfrentar, Deus precisa preparar você espiritualmente para essa batalha. Se você vai para uma batalha com o seu coração sem consagração, alguma coisa está errada. Você não está preparado para enfrentá-la. Antes de qualquer batalha humana, você precisa se consagrar ao Senhor. O que Deus está dizendo aqui, que a circuncisão do coração é deixar de ser teimoso, é deixar de querer fazer do seu jeito, é deixar Deus mostrar que é Ele que vai à frente. Poxa, Josué viu um homem em pé na frente dele que tinha um exército de anjos, falando assim: vocês não estão sozinhos, a vitória já é de vocês, eu estou à frente de vocês, acreditem. Hoje prepare o coração de vocês e entendam que se vocês estiverem bem comigo, vai estar tudo bem. A coisa que vocês mais precisam na vida é terem a minha presença, porque se vocês tiverem a minha presença, está tudo bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu estou com vocês, está tudo bem. Mas se consagrem, entendam. Amigos, antes da vitória tem que ouvir a orientação do Senhor. Deus envia um exército de anjos para a batalha, mas você tem que dar passos em direção a Deus, para autorizar Deus a dar 1 milhão de passos na sua direção. Você tem que abrir o caminho para que esses passos aconteçam. Acredite, a vitória de ontem não garante a vitória de hoje. Por isso, se você venceu ontem, louvado seja Deus. Mas hoje esteja perto dele de novo, para que Deus te faça vencer de novo. Consagre ao Senhor, diz a Bíblia, consagre ao Senhor tudo que você tem, e os seus caminhos serão bem-sucedidos. Mas você precisa consagrar. Então consagra a tua casa, sua batalha é da sua casa, consagra a tua casa. Entenda o que fez você chegar até aqui. Celebre a sua Páscoa espiritual, relembrando que foi Deus que te libertou da escravidão do pecado. Olha quem você era, olha quem Deus fez você chegar. E se Deus fez você chegar até aqui, é porque Ele tem muito mais para construir na tua caminhada, acredite. Mas se consagre hoje. Coloque a tua vida em ordem com Deus hoje. Porque qualquer vitória precisa primeiro de reavamento espiritual. Está claro? Segunda lição. A segunda lição, amigos, é muito séria. E eu espero de todo o coração que tenha valido a pena eu ter feito esse sermão inteiro, se você guardar isso que eu vou dizer para você. E se eu não falar, Deus vai cobrar de mim, então eu preciso dizer. Guarda bem. Existe apenas uma coisa que me separa de Deus. O que é?
O que faz separação entre o homem e Deus? O quê? Pecado, sim ou não? Todo pecado? Sim ou não? O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Mas pecado confessado é pecado perdoado. Na verdade, o que faz separação entre o homem e Deus é pecado escondido. Pecado arrependido, Deus apaga e esquece. O problema é pecado de estimação. O problema é o pecado que você coloca debaixo da barraca. E são esses pecados, por mais pequenos que eles possam parecer, que podem ser empecilhos da atuação de Deus na sua causa. O povo de Israel venceu Jericó porque se consagraram, mas perderam para Ai, e gritaram ai mesmo, porque estavam em pecado. E o pecado de um atrapalhou o povo inteiro. É sério isso? Enquanto o pecado não foi revelado, a situação não resolveu. Amigos, a Bíblia é clara em dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus estiver contra nós? E Deus não quer ficar contra nós. Mas o meu pecado escondido ofende a Deus. Amigos, o segredo da minha vitória é a presença de Deus na minha caminhada. Mas as minhas decisões pecaminosas estão impedindo a presença de Deus na minha caminhada. Amigos, depois que você venceu, nunca se esqueça por que você venceu. Você venceu porque Deus abriu os caminhos, porque Deus abriu o Rio Jordão, porque Deus fez vocês passarem em terra seca, porque Deus te deu os inimigos nas mãos, porque Deus derramou maná no deserto. Você venceu porque Ele preparou tudo. Ele estendeu a sua mão sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você venceu por causa disso. Mas se hoje você tem entendido que precisa melhorar algo, é porque talvez exista algum pecado que precisa ser resolvido no teu coração. E amigos, eu sei que é ruim falar sobre isso, mas é meu dever, e eu falo para mim também. Precisamos analisar o nosso coração. E eu clamo como pastor desta igreja, em nome de Jesus, para você que está aqui, está lá na galeria, você que me assiste pela internet, se existir algum pecado escondido no teu coração, amigo, confesse esse pecado a Deus. Vá a Ele de coração e diga: Senhor, eu não consigo vencer mais, porque eu estou sendo escravizado por um pecado. E tenha coragem de se confessar a Deus. E Deus perdoará você, te dará forças para vencer. Mas você precisa ter forças para ir até Deus, até para dizer para Ele: Senhor, eu não quero largar isso, porque eu gosto. Mas se não é da vontade de Deus, se a Bíblia diz que é errado, é porque é. E Deus nunca vai dizer sim para aquilo que Ele já disse não na sua palavra. Então acredite, deixe de ser teimoso e consagre o seu coração a Ele agora. Terceira e última lição, Provérbios 28, versículo 13, o último versículo dessa manhã. Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nenhum amém? O que encobre o seu pecado não prospera, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha o que o livro Patriarcas e Profetas fala sobre Acã. Acã viu os exércitos de Israel retornarem de Ai derrotados, desanimados. Mesmo assim não se apresentou e confessou seu pecado. Acã viu Josué e as autoridades curvados em terra com uma tristeza profunda demais para expressar em palavras. Ainda assim permaneceu em silêncio. Ouviu o anúncio de que um grande crime tinha sido cometido, e ouviu até mesmo de forma clara de que o crime se tratava, mas seus lábios estavam fechados. Ele se encheu de terror ao ver sua tribo ser apontada, em seguida sua família ser apontada, em seguida sua casa ser apontada. Ainda assim
não fez uma confissão até que o dedo de Deus apontou para ele. Quando já não poderia mais esconder seu pecado, admitiu a verdade. Há uma grande diferença entre admitir fatos após serem comprovados e confessar pecados conhecidos apenas por nós mesmos e Deus. A confissão de Acã serviu apenas para mostrar que seu castigo era justo. Seu arrependimento não foi sincero. Não houve tristeza pelo pecado, nem mudança de propósito, nem aversão ao mal. Deus não falou que era Acã de cara para dar tempo para Acã se arrepender e acertar sua vida. Se Acã tivesse arrependido, ele não tinha sido morto. Se Acã tivesse se arrependido, ele não precisaria passar pelo julgamento. Mas ele permitiu ir até o final, porque ele ainda imaginava que conseguia esconder seu erro. Ah, amigos, Deus tem dado tantas chances para nós. Deus tem dado chances para você na sua casa. Mas se você sabe que não está certo, amigos, acerte a sua vida com Deus antes que Ele volte. Meu apelo para você essa manhã é que você volte para o Senhor.